Para Brasília com o nosso colunista Guilherme Mazieiro, que traz as últimas atualizações sobre a viagem de Lula à Europa. Lula participou hoje do encontro da Organização Internacional do Trabalho na Suíça, onde defendeu a taxação dos super ricos e o combate à fome. Após discursar em Genebra, Lula seguiu para Puglia, na Itália, onde fará esta sexta-feira um discurso na cúpula do G7, a reunião de líderes das 7 maiores economias do mundo, que acontece a partir de hoje até 15 de junho. É com você, Maza! Presidente Lula tem agenda no G7, numa semana que só teve notícia ruim para o governo. A gente pode dizer que foi uma das mais difíceis desse mandato do Lula. O governo anulou o leilão do arroz, com indícios de fraude. Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por corrupção, formação de quadrilha. E o Congresso devolveu parte de uma medida provisória super importante para a Fazenda, sobre créditos tributários. No meio disso tudo, o dólar subindo, né, já estava no movimento de alta por questões internacionais, juros americanos, mas tem uma desconfiança do mercado com a condução da política interna, se o governo vai ter força, o ministro Fernando Haddad da Fazenda, principalmente o ministro Fernando Haddad, se vai ter força para conduzir a economia da maneira que ele vem prometendo, justamente por essa dificuldade que foi vista com o Congresso essa semana. O presidente chegou na Europa e parte dos problemas foi na bagagem com ele. Assim que desembarcou, foi questionado pelos colegas jornalistas sobre o ministro Juscelino Filho, enfim, são assuntos que ficam ali na bagagem porque são pendências, né? Não vão ser discutidos diretamente com as outras lideranças do G7, porque aí a pauta é internacional. Então, um assunto interno que rodeia um pouco a agenda do presidente. Outras lideranças. Uma foi solicitada pelo Brasil, que é com o Papa Francisco. O presidente deve se encontrar com ele para discutir fome, um dos temas que o presidente defende internacionalmente Aliança Global contra a Fome, um movimento para tentar acabar com a fome no mundo. E aí outras 4 agendas que foram solicitadas ao Brasil, ou seja, as outras lideranças que pediram. O presidente da França, Emmanuel Macron, Narendra Modi, da Índia, Cyril Ramaphosa, da África do Sul, e Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia. Isso é o que Itamaraty passou de informação e diz que tem outros acordos, outras reuniões que estão sendo discutidas ainda. Então, o G7 é ali a cúpula que reúne Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. O Brasil foi convidado pela Itália, que é onde está acontecendo esse encontro, e a primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni, é uma dessas lideranças europeias que está um pouco mais fortalecida, né? Ela é de um partido de extrema-direita e nas últimas semanas a gente viu um crescimento da extrema-direita na Europa. Então não é só o presidente Lula que tem seus problemas, a Europa também está super tumultuada, o presidente Biden, que está indo para a cúpula, busca ganhar pontos ali com seu eleitorado para tentar bater o Donald Trump, ex-presidente, nas eleições do final do ano. Então tem guerra na Ucrânia, guerra na faixa de Gaza, são temas que vão perpassar essas conversas bilaterais e os assuntos discutidos na cúpula. E é para falar um pouco do que o presidente Lula deve dizer no seu discurso, só fazendo um parênteses aqui, a gente nunca consegue cravar exatamente o que o presidente vai falar, porque o Lula muda o discurso dele, ele vai tirando a temperatura com esses encontros, nos corredores ali, então ele pode mudar, mas a princípio que o Itamaraty tem preparado para ele falar, e ele, né, coordenando isso, são alguns assuntos que são comuns ao G7, que é onde ele está, e o G20, que além desses países que eu citei, tem outros países, o G20, né? O Brasil é membro e preside o G20, então vai ter a cúpula do G20, presidida pelo Brasil, aqui no Brasil, e o presidente deve falar de temas que são comuns aos dois organismos. E aí esses temas são a questão de inteligência artificial, economia digital, questão energética e África. Esses temas são comuns aos dois grupos. Então o presidente deve falar se baseando nisso e possivelmente tocar em outros temas, né? Esses temas de democracia, de fortalecimento de instituições. Então, a agenda cheia do presidente, pode surgir outros compromissos, outros encontros bilaterais, e tem ali pelo menos duas cascas de banana, vamos falar assim, duas situações delicadas para o presidente lidar. Uma é o Javier Milei, presidente da Argentina, que vai participar do G7. Pelo que o Itamaraty disse, não tem um contato da Argentina nem do governo do Brasil para uma reunião, os dois não se encontraram ainda, estão em campos opostos aqui na América do Sul. E outra situação delicada para o presidente Lula é o Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, que cobra do Ocidente, do Brasil também, um posicionamento mais duro contra a Rússia. E o Brasil, o presidente Lula,
costuma fazer ter uma posição pregando a paz. Então, nem tão crítica à Rússia, nem tão crítica à Ucrânia, buscando um entendimento. E sempre é muito observado com lupa essas declarações do presidente Lula sobre guerra da Ucrânia e faixa de Gaza. Então, tem uns temas delicados aí, mas o fato é que o presidente Lula tem seus problemas internos e os principais líderes mundiais têm suas dificuldades também. Seja o Biden nos Estados Unidos com Donald Trump, a Europa com o crescimento da extrema-direita, as guerras que estão acontecendo ali, a fome, enfim, tem muito assunto para ser discutido. A gente vai acompanhando. Valeu, Cazé, um abraço. Obrigado, Maza.